Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se trampolineiro. João Miguel Tavares confessa-se perturbado ao nível do órgão. E Pedro Mexia sente-se alt. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que ainda não se ficou a saber se o Governo fez ou não alguma promessa à margem da lei aos novos administradores da Caixa Geral de Depósitos. É um assunto a que teremos de voltar, inevitavelmente. Por agora, o João Miguel Tavares quer ser Ministro das Boas Notícias. Vai voltar a ser pai, João Miguel Tavares? Carlos, ao fim de 4, dificilmente isso seria uma boa notícia, vá. Vira a boca para lá, não. Então, que boas notícias têm para anunciar? Então, não sabemos Não acredito todo. que sejam os números do crescimento económico. João Miguel, espera, desculpa, só é que eu trouxe pipocas, eu calculei que eu trouxe pipocas para poder apreciar devidamente a maneira como tu vais transformar boas notícias em más notícias. Olha, mas dá cá uma, porque eu... Não, e há pipoca é um snack. Atenção. Pedro Mexia acabou de deitar pipocas. Não é uma sobremesa. Não é uma sobremesa. Que bem. Não, mas isto parece bem. Estou um bocadinho moles porque apanharam chuva, sabes? Por acaso estão um bocadinho moles, mas estão boas. Foste tu que fizeste? Fui eu juntamente com o meu micro-ondas. Sim. Mas eu acho ótimo ele trazer pipocas, porque isto de certa maneira é uma comédia e o país está felicíssimo. Deixa-me tentar. Eu não sei se consigo comer pipocas e rir muito ao mesmo tempo. Mas realmente todo eu por dentro... Estraga um pouco a dicção. Mas isso no meu caso já não é problema. A minha dicção já está estragada à partida. Mas o país... No terceiro trimestre deste ano, a economia foi a que mais cresceu em toda a zona euro. Sim. Certo? Sim, pá, que maravilha. E os passarinhos Bruxelas começaram a cantar. deu luz verde ao orçamento português para 2017. E apesar de estarmos no outono, as árvores floresceram como se fossem primavera, os passarinhos a cantar, copularam os passarinhos. As cegonhas voltaram mais cedo, tudo. Porque é maravilhoso. Portugal cresceu, imaginem, num trimestre, 0,8 pontos percentuais. E o que é mais bonito é... Vieram, não sei, 30 ministros, 600 deputados, 900 comentadores, toda a gente dizer, veem como isto funciona, reparem como isto funciona. Que é para chegarmos ao quê? Porque parece que realmente o 1,2% que o Governo anunciou, aquele Governo começou por anunciar 2,4% no seu programa eleitoral, que depois anunciou 2,1% na primeira versão do Orçamento de Estado, que depois anunciou 1,8% na sua segunda versão do Orçamento de Estado, depois de revista por Bruxelas, e que depois anunciou 1,2% no Orçamento de Estado para 2017, parece que esse 1,2% se vai concretizar. Digam-me lá se isto não é maravilhoso. E a outra narrativa? E atenção, aquela de que ia haver um segundo resgate. Esse é que é o problema. Isso também. Mas espera aí, mas deixa-me só dizer que isto, sobretudo, graças ao turismo. O turismo, aquela coisa, se nós compararmos, quem é que fez mais pelo turismo em Portugal? O Estado Islâmico ou António Costa? Foi o Estado Islâmico. O Estado Islâmico fez muito mais pelo turismo em Portugal do que António Costa. Mas é tudo maravilhoso. Fazer arrebentar coisas no Norte da África. Nós temos os juros da dívida há 10 anos quase a tocarem nos 4%. A nossa dívida, que era péssima, já está nos 130%. Está tudo espetacular. E por isso eu vou passar este programa todo a rir. Passa-me aí mais umas Toma lá as pipocas. Isto está do melhor. Epá, está do melhor. Agora, espera aí, mas agora é verdade. Porquê é que está toda a gente a rir? Porque o Pedro Passos Coelho foi um grande totó. Bom. Mas aí é que está. Sim. E aí pronto, passa-se da comédia para a tragédia. É verdade. Mas também se podem comer pipocas. O Governo tem razões para deitar foguetes, Pedro Mexia? Olha lá, tu podes passar a fazer isto todas as semanas, não? Eu posso trazer pipocas, sim. É porque o programa é muito melhor a comer pipocas. E uma perna de borrego, dá para trazer? Se calhar, com batatinha. Mais. Com batatinha, claro. E podemos passar pelo público e Exato. tudo. Já agora, olha. Não, pois é. Eu sei que o João Miguel já acabou, mas... Eu não acabei nada, mas... Não, podem passar. Pega mesmo na vasilha. Passa o balde. Isso. Passa ao balde, vamos comendo as pipocas. Passa a outra e não ao mesmo. Queremos mais snacks para a semana. Certo.
Pedro Mexia. Era para mim a pergunta. Foguetes. Bom, é assim, vamos lá ver. Há uma... Atenção, o público acabou de borrifar sem nós. Claro. E bem, O público Pois, está há já razões mais enchidíssimo a comer importantes. pipocas. Opiniões versus pipocas. É um combate injusto. Estes foguetes são uma homenagem a Leonard Cohen, porque escreveu o seguinte verso: eu sou aquele que gosta de mudar de 0 para 1. É uma das canções mais famosas. E, portanto, E esse Ágata ainda não cantou. essa Ágata, felizmente, ainda não tocou. Havia baixas expectativas. Eu estou de acordo com o que disse o vice-presidente da bancada do PSD, o Miguel Morgado, dizendo que não vale a pena ficar aborrecido com boas notícias. As notícias são boas, e portanto, fico contente com as notícias boas. Mas No entanto, há algumas qualificações das notícias boas. Umas têm a ver com o que é que exatamente levou a que as notícias fossem boas. E uma das questões é interna e outra é externa. A questão interna é a questão do turismo, como o João Miguel falou. O turismo que era uma coisa horrível. Há tantas pessoas que acham que o turismo é horrível. Há uma opinião ilustrada anti-turismo que cita os filósofos e os sociólogos mais sofisticados para atacar o turismo. E depois é o facto de a União Europeia, em particular o Presidente da Comissão, se ter armado neste momento em polícia bom. A União Europeia está em pânico com o que vai acontecer à Itália, com o que vai acontecer ao sistema bancário italiano. vai haver no dia 7 um referendo. O que vai acontecer na sequência do referendo. Como é que se dizem agora? Com pipocas não dá. O Italexit? Italexit? Não funciona. Bom, mas, e portanto, evidentemente que a Europa está a facilitar alguma coisa. E eu digo isto não como malvados estão a facilitar, ainda bem que estão a facilitar o que nós queremos. Agora, pode haver aqui uma narrativa, para usar essa famosa palavra, de ilusão, de que as coisas estão a correr bem. Agora, Não sejas pessimista. Aliás, eu não gosto sequer do tom de voz com que estás a dizer isto. Devias estar a sorrir, muito mais divertido, como é habitual. Como é Já tiveste habitual. tempo para te habituar. Não estás suficientemente feliz, Pedro. não, sabes que eu não... Isso é uma coisa que te acontece desde os 7 anos, não é? Exatamente. Não, repara, é o que eu digo, é uma boa notícia. Vou dizer uma frase inesperada, que é esta. Estão preparados? Todas as boas notícias são boas. Agora, depois é preciso esmiuçar, não é? É para isso que cá está. É preciso esmiuçar as boas notícias. E essa, por exemplo, a ideia de que a boa notícia, que seria boa notícia para o país e para o governo, era, bom, isto aconteceu por causa do consumo privado, etc. Uma série de coisas que tinha a ver com o modelo económico do governo. Aparentemente cresceu em grande parte por causa do turismo, que tinha muito a ver com uma aposta forte do anterior governo, que aliás foi mantida, e bem. E, portanto, o Pedro Passos Coelho, que tem um discurso catastrofista que realmente eu não percebo qual é a utilidade da história do diabo e não sei o que mais. Agora, quando ele diz que é verdade que isto correu bem, mas foi por as razões erradas, tem alguma razão, de facto, tem alguma razão. Mas sim, mas é uma fase péssima. É uma fase péssima. Reagiu aos números do crescimento económico, dizendo que Portugal está a crescer por razões diversas daquelas que o Governo previu. Será que isto pode servir como prémio de consolação ao PSD? Agora vais começar a falar? Então não posso. Então deixa-me ir buscar as pipocas. Onde é que estão as pipocas? Cá estão as pipocas. Desculpem lá, agora somos nós. Sabes que não vai ser um grande espetáculo, porque não vai ser um grande espetáculo, João Miguel, porque cada vez que tu falas é uma maravilha. Isso está bem, nesse caso está bem. Mas eu não estou espetacularmente entusiasmado com o crescimento da economia. Espera, tu vais fazer uma coisa... E com o mais uma Xavier vez, do Benfica. eu gosto sempre de festejar. Vai dizer que há notícias boas que são realmente boas. Depois de teres passado 4 anos a dizer que todas as notícias boas, afinal, não eram boas. Tu acabaste de Essas dizer... são mesmo boas? Não, tu acabaste de dizer que as notícias boas são boas. São boas, São pronto. boas. Agora, não são espantosas, não é? Como há pessoas que dizem que são mesmo muito boas. São boas, são boazinhas, são boas. São boas. A questão aqui é que o Passos Coelho andou a dizer vem aí o diabo, e afinal o que veio foi diabo, que eu se calhar assim não... Sim, mas isso é verdade. Assim não vou lá. Aí estou contigo. Porque isto Olha, uma pipoca em honra desse teu comentário. Reparem, eu confesso que eu não sei o que é que eles fizeram. Eu já ouvi as pessoas mais capacitadas deste país a dizerem o turismo é que é. E outras igualmente capacitadas dizerem estupidez. Não é. Mas é as exportações. E outras ainda disseram
É o mar. Nós temos é o mar. Aproveitar o mar. Se calhar se foram as 3 ao mesmo tempo, eu não sei o que é que ele fez. Não sei o que é que ele fez. Eu comecei a rememorar o que é que eu fiz nos últimos 3 meses e vou fazer tudo igual a partir daqui para a frente. Para ver se continua a gente continuar a crescer desta maneira, a economia que mais cresceu na Europa está só em novembro, a economia cresce. Só é realmente o problema do resto do mundo estar um bocado o Trump e não sei o quê. É uma chatice. Quando a gente finalmente encontrou uma coisa, boa, de repente o resto do mundo parece que parece que estão a estragar a festa. Mas eu quero chorar aqui uma lágrima pela reposição dos salários. Queria atrasar o nosso desenvolvimento. E os feriados, pá, que eles devolveram os feriados. A gente tinha que trabalhar nos feriados para crescer como deve ser. Isto com feriados, então, a trabalhar... Imagina. Crescer como deve ser. Estás a falar em crescer menos do que em 2015. Pá, ó João Miguel, imagina que a gente tem trabalhado no feriado e tudo. É que alguns feriados calharam neste trimestre, ouviste? Se calhar continua. Estivemos em casa repimpados. Neste trimestre, por acaso, não calharam. Eu acho que calhou. Corpo de... No terceiro há ali uns feriados. Entre o 6 e o 9. Vê lá, olha que eu não sei se... Há uns Entretanto, nem tudo está a correr bem porque o folhetim da Caixa Geral de Depósitos continua. Se os novos administradores tiverem uma promessa escrita, como parece que existe, por parte do Governo... Ou não, parece que não existe, na verdade. Há uns e-mails, não é? Um e-mail... Sim. Se houver a promessa escrita, dizendo que não precisam de entregar as declarações de rendimentos e de propriedade, não é? De património. Isso põe Mário Centeno em xeque? Põe por causa de que hoje... João Miguel, não põe. Se é por e-mail, se a promessa é por e-mail, eu tenho lá em casa um e-mail do príncipe da Nigéria a prometer... Mas não é pedir dinheiro? Não, é prometer que me dá 30 milhões se eu depositar... Mas é o príncipe da Nigéria, não vem assinar Mário Centeno. Então toda a gente sabe que por e-mail é tudo aldrabice. Mas prometem crescimento. Mas há um problema que é o secretário de Estado, Marinho Félix, veio dizer agora à TSF que não existe qualquer espécie de declaração escrita. Mas a expressão que ele disse foi exatamente esta, que é um acordo escrito é absolutamente falso. E parece-me que nós vamos aplicar a famosa teoria de saber se sexo oral era sexo, a famosa teoria de Bill Clinton, não é? Afinal, sexo oral é sexo ou não, a isto, que é o que é que vale, o que é um acordo e-mail é uma declaração escrita? E e-mail é acordo ou não é acordo? E é Lobo Xavier disse na Quadratura do Círculo... Exatamente. Esse programa que vale a pena ver. Que vale muito a pena ver, até porque não passa a mesma hora que... E em que não há pipocas. Não havia. Lobo Xavier disse que houve um compromisso escrito por parte do Governo. Exatamente. Isso. E sente que convém acrescentar que António Lopes Xavier, que sabe, é amigo de António Domingos e ele também até pertence à administração do BPI, portanto ele deve saber do que é que se está a falar. Não é? E se ele diz de forma tão explícita, aliás, ele foi questionado pelo público e disse eu sei o que é que disse e sabia o que é que estava a dizer, portanto, algum mail pelo menos existe, é o que se fala, é mail. O secretário de Estado diz não há nenhum acordo escrito, portanto vai-se estar a discutir, não é? O acordo escrito é ou não é um mail e o mail é ou não é um acordo escrito. Daí a bonita comparação com o sexo oral. Tinta invisível. Pode ser? Tinta invisível, daquela que depois desaparece. Por onde é que lhe parece que a corda vai partir, neste caso, Pedro Mexia? Quer dizer, neste momento... Poderia partir para Mário Centeno, mas agora, como é nesta semana, é difícil ter umas pipocas aqui. Eu acho que é melhor saírem daqui as pipocas, porque eu não posso ter pipocas à frente. Vocês parecem um casal antigo. Eu não gosto do teu tom de voz. Tira-me daqui as pipocas, faz favor. Seria Mário Centeno, porque, apesar de tudo, foi ele que foi desautorizado, no sentido em que o que se sabe é que António Domingos aceitou baseado em certas condições, isso sabemos mais ou menos que teve a ver com os vencimentos e que teve a ver com a declaração do património, e sabemos que houve um Conselho de Ministros extraordinário, em que Mário Centeno não estava presente, e em que António Costa respondeu que a questão da declaração de património, ou falou com os seus ministros, de que a declaração de património era obrigatória. Portanto, confrontado com isto, o que é que Mário Centeno diz? O único compromisso que temos é que a Caixa continuará pública. Isto é do manual de fugir às perguntas. Coisa que já é tempo dele ter lido. Ele já teve, finalmente, ainda bem. Finalmente ele está a aprender muito. Finalmente aprendeu esse manual. Tem pipocas que cheguem também para este enredo da Caixa, Ricardo Araújo Pereira? Eu já estou farto deste enredo da Caixa, sinceramente. Estou farto. Então vai mais uma pipoca? Se calhar vou dar ao público. A minha mulher só me pediu que levasse a vasilha. Eu só preciso da vasilha. O vasilheiro não tem de voltar. Agora a pipoca pode comer. O lado direito do público ainda não comeu. Pois não. É que é o que sempre acontece à direita, não é? Exatamente.
Aliás, isto devia ter sido assim. A parte de esquerda comia as pipocas todas e a parte direita ia lavar o vasilhame. Geralmente o que acontece. Que é isso que acontece? Geralmente é o que acontece em Portugal. Sei, eu acho que a direita é proprietária do vasilhame e cobra à esquerda o usufruto. Bom, mas eu estou fartinho deste caso da Caixa. Estou mesmo... O Costa, que é tão ágil a resolver... Quem conseguiu pôr o PCP e o Bloco a assinar o mesmo papel e agora não consegue convencer um banqueiro a apresentar a declaração de rendimentos, mesmo que haja um acordo com esse banqueiro, eu já tive compromissos escritos com banqueiros e eles disseram, olha, lembras-te daquilo, esquece. Por isso ele, em princípio é gente que está habituada a que... esquecer compromissos escritos. Mas o que é que a administração da Caixa e António Domingos querem guardar tão sigilosamente para não poderem... Mas isso aí também é uma questão de cumprir a lei. Eles podem não querer mostrar que são mesmo muito, muito ricos, mas eu consigo... Eu aí não ponho nada o ónus em cima dos administradores da Caixa. Eu quero lá saber nesse aspecto. Ou seja... Depende do que lhes foi prometido. Não é isso. Com certeza. Se eles chegaram a um acordo, se lhes foi prometido que aquilo não era um problema, agora é um problema e o ónus está a ser atirado para cima daquelas pessoas. Desculpem lá. Sabes que se havia uma lei... Havia uma lei que, pelos vistos, eles acharam que o novo Estatuto do Gestor Público ultrapassava. Ou não sabiam. Sim. Agora, é evidente que é esse o princípio e disseram-lhes que sim. O programa Andarem a empurrar, a dizer estes são os senhores que não querem mostrar, evidentemente que eles não querem mostrar. Mas se eles aceitaram o cargo dizendo sim, mas não queremos mostrar, e disseram não há problema, desculpa, o ONU tem que ficar em cima de quem os convidou. Não, Carlos, o programa hoje está mais acolhedor, porque o crepitar das pipocas na boca dos nossos espectadores, sim, dá a sensação que temos uma lareirinha, uma lareira atrás. Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro das Boas Notícias. Agora o Pedro Mexia pretende ser Ministro da Verdade. Isso não será já um pouco démodé? Sim, era out of fashion. Era um conceito do século XX, que era a verdade. Talvez fosse mais adequado ser Ministro da Pós-Verdade. Pós-verdade, porque o dicionário... Olha, no século XX a verdade também já não andava muito bem. Pois a verdade no século XX também não foi um bom século para a verdade. Não foi. Mas agora é pós-verdade. A pós-verdade que foi a palavra escolhida como a palavra do ano pelo dicionário Oxford e que é uma palavra... não é bem uma palavra, porque enfim... Sim, é um termo. Que tem a ver com, de facto, o novo sistema político, que eu não sou um grande adepto da ideia de verdade, citando Pilatos, que é verdade. Claro. O que é verdade. Antes de Pilatos não sabia, também não sei. Mas a gente sabe mais ou menos o que é mentira, pelo menos em política. Há coisas que mais ou menos... como é aquela... Já não sei quem é a resposta, não sei se é do Churchill, que lhe perguntaram o que é que a história vai dizer sobre a Segunda Guerra Mundial. E ele disse, eu sei o que não vai dizer que a Polónia invadiu a Alemanha. E, portanto, nós sabemos o que é mentira. Mas, neste momento, já falámos muito disso, vamos falar até no programa hoje sobre isso, estamos num momento em que a mentira não é penalizada. Geralmente a mentira existia até as pessoas descobrirem que era mentira. Portanto, estavam convencidas que era verdade e depois, quando alguém era desmascarado como mentiroso, havia... Em alguns casos, na maioria dos casos, talvez, uma penalização. O que está a acontecer agora, aconteceu muito na campanha americana, e vamos falar a propósito de outro tema disto, foi que as pessoas começaram a ter uma relação muito instintiva e emocional com as mensagens políticas e não as qualificar em termos de verdade ou mentira. Não houve fact-checking que deitasse abaixo aquela coisa, sei lá, a candidatura de Trump. O Donald Trump disse que viu que havia pessoas a festejar, acho que era em New Jersey, a festejar o 11 de setembro. E depois percebeu-se que isso era um daqueles rumores, que não havia nenhuma testemunha séria que tivesse constatado isso logo na altura do atentado. E, portanto, isso é contraditado, há sites, há jornalistas, há investigações, e efeito que isso tem? Nenhum. Porque as pessoas sentem que ele é um dos nossos, as pessoas que acham isto, naturalmente, ele é um dos nossos, ele diz coisas que nos agradam, ele diz coisas que são politicamente incorretas, o que seja, e, portanto, o serem baseadas em factos não é relevante. E isso, apesar de tudo, é um bocadinho diferente. Mesmo algumas das coisas mais horríveis do século XX, sei lá, o antissemitismo,
Era baseada, evidentemente, em fabricações, nos protocolos dos sábios do Sião e dessas tretas todas, mas as pessoas acreditavam que havia uma conspiração, acreditavam que havia qualquer coisa dessa natureza e, portanto, agiam. Agora, isto que está a acontecer é relativamente novo. No caso do Brexit, por exemplo, muitos dos números e muitos dos factos que eram avançados pelo Leave, pela campanha dos que queriam sair, eram falsas, eram claramente falsas. E isso não ser sancionado é relativamente novo e bastante preocupante, e eu acho que tem muito a ver com a importação de um modelo onde a verdade não é muito importante, que é o mundo do espetáculo. Que vem desde o Berlusconi e continua com outros, que é no mundo do espetáculo, no teatro, a verdade não é uma questão. Aquele senhor não está nada a morrer. Pois não, é uma peça de teatro. Não tem mal nenhum mentir num palco. Mentir num púlpito tem alguma. E, portanto, essa escolha é interessante porque é uma escolha diagnóstico, digamos assim. Ricardo Araújo Pereira quer aproveitar a oportunidade para se irmanar uma vez mais com Miguel Sousa Tavares no repúdio pelas redes sociais, porque... É uma pergunta capciosa, não é? Então... não, eu quero repudiar... Quero repudiar as redes sociais, não me quero irmanar com ninguém. Quero ir desirmanadamente repudiar as redes sociais, como até aqui. Porque... Ser rabugento e reacionário e velho, mas sozinho. Esta coisa da pós-verdade foi imputada às redes sociais. Também às Miguel redes Sousa sociais. Tavares foi talvez um dos primeiros, uma das primeiras vozes públicas em Portugal a dizer que o Facebook ia acabar com o mundo. Certo. E presumo que o Ricardo temos, quer dizer, corrobora essa tese. Há outras pessoas um bocadinho mais influentes no mundo que também têm essa opinião. Tem essa opinião. E além de que, entre essa opinião de Miguel Sousa Tavares de que o Facebook vai acabar com o mundo e a opinião do criador do Facebook, segundo o qual 99% do que está no Facebook é verdade e só 1% é que são teorias da conspiração e coisas... Eu tendo mais, mesmo com muita repugnância, tendo mais para a opinião de Miguel Sousa Tavares. Eu acho que o fenómeno da pós-verdade parece-lhe que é associável às redes sociais. É associável às redes sociais porque o modo de discutir nas redes sociais o favorece isso. Favorece a rapidez o facto mesmo quando as coisas são em nome próprio, o facto da cara estar tapada, há ali uma espécie de plano de realidade diferente do nosso, que permite várias coisas. E o que é preocupante, quer dizer, é óbvio que, como Pedro disse, o Donald Trump aproveitou, se calhar usou os média de uma maneira como não tinha sido usada antes, porque ele é de facto um produto excelente dos média. Ele é um antigo participante num reality show. Como o Pedro disse, a verdade não interessa muito. Aliás, nesta mesma estação televisiva há reality shows e nós vemos que uma das coisas que é apreciada nos participantes de reality show, eles próprios estão permanentemente a formular essa aspiração, que é ser eu próprio. Eu tenho que ser eu próprio, como se o facto de ser eu próprio, se eu próprio for um energúmeno, mas se estou a ser eu próprio, estou a ser fiel a mim mesmo, isso é valorizado em si. Eu só sou eu próprio porque não tenho outra alternativa. Se eu pudesse escolher, era outra pessoa. Já agora? Sei lá, Shakespeare ou assim. Eu só admito que uma pessoa diga, eu quero ser eu próprio se for do Shakespeare ou Einstein. Agora, um badameco como eu não quero ser eu próprio. Eu quero ser outra coisa. Mas isto de ser eu próprio é muito valorizado e o que é preocupante, acho eu, é que não foi só o Trump. A questão da pós-verdade é flagrante no Trump, não é? Aquela questão dele nos debates dizer eu não pago impostos porque sou esperto. Meia hora depois disse, não disse that. I didn't say that. Sim, e quando lhe diz, então só disse que quando não pagava impostos era porque era esperto, e ele, eu nunca. Esta desfaçatez, que lá está, é ele a ser ele próprio, não foi, de facto, não foi castigada. Mas o que é curioso, aliás, quando lhe apontava uma mentira, ele dizia wrong. Exato, é só isso. Mas isso é mais há ali uma criancice que funcionou. Agora, o que eu acho verdadeiramente inquietante é que aquilo a que eu tenho assistido, e lá está, nas redes sociais, é que a questão da pós-verdade não está apenas do lado do Trump. Claro que não. Isso é terrível, porque o Trump o que fez foi ser muito bom a fazer aquilo. Agora, do lado contra o Trump, eu vi, por exemplo, esta semana, várias pessoas
do lado da decência e dos factos, a dizerem, vejam esta declaração que ele fez em 98, onde diz que se alguma vez se candidatar à presidência da República vai ser pelos republicanos porque eles são muito fáceis de enganar. Essas declarações são falsas. Claro. E a partir do momento em que a gente põe umas declarações falsas para atacar o Trump, as pessoas abre espaço para que as pessoas digam se é preciso inventares umas declarações é porque aquelas que ele disse mesmo não são assim tão graves. Quando este Papa foi eleito, apareceu logo na internet uma fotografia do Papa a dar a comunhão ao ditador da Argentina. E depois percebeu-se que era apenas um argentino de bigode. Exato. Não era de toda aquela pessoa. E, no entanto, naquele momento, ele foi... Agora é um santo, não é? Mas naquela altura foi apresentado como um Papa fascista, porque estava ali em conúbio, pode ser conúbio, sim, faz favor, mas com um jeitinho, não é? Com a ditadura argentina. E, portanto, essas coisas têm um efeito. Claro. Tiram desculpa. E não sei eu já vi adversários de Trump a postarem muito conduidamente imagens de Bernie Sanders a chorar quando soube dos resultados eleitorais. E depois há sempre alguém que vem dizer, alto, essas imagens não são de agora. Isso é quando o irmão dele falou dos pais e ele comoveu-se. Ou seja, se é preciso inventar para fingir, para dizer que este resultado eleitoral é trágico, é porque o que estamos a dizer é que o resultado não é assim tão trágico. Não é preciso inventar nada. O resultado foi trágico. E às vezes não é foi legítimo, mas é trágico. Mas não é que é verdade. Não é... Às vezes não é preciso ser falso, basta ser repetido. Todos nós temos aquela experiência de ler a notícia de que morreu Vasco Granja. Exato. E já apareceu várias vezes. Todas as semanas aparece ele agora. Só morreu uma vez, como toda a gente, não é? Claro. Mas eu não acho que essa questão da pós-verdade significa que a verdade saiu completamente de campo. É um bocadinho mais complexo do que isso, porque as pessoas o que achavam não vais introduzir complexidade à meia-noite e meia. Não vou. É só numa frase, porque o que as pessoas achavam é que a Hillary Clinton, apesar de poder estar a falar verdade, ainda era mais falsa do que Donald Trump. O ainda presidente Barack Obama, que esteve esta semana em Berlim, no discurso que fez ao lado de Angela Merkel, disse a certa altura esta frase: por causa da internet e das comunicações, o confronto de culturas é hoje muito mais direto. Eu quero as pipocas, porque sempre que eu digo isto, o João Miguel Tavares diz escandaloso, velhadas, reacionário. Agora é o ídolo dele que disse. Viu as palavras de Barack Obama como uma constatação ou como uma acusação, João Miguel Tavares? Eu acho que o que ele está a dizer não é... Muito obrigado. Mas espera aí, tu estás a olhar para mim com um ar um bocadinho terno. Não. Estás-me a deixar embaraçoso. Acho que está-se de repente a formar aqui um clima entre nós. Está com interesse. Tu estás a comer pipocas a olhar para mim com um ar sensual. Não está. Está com interesse científico. O João Miguel Tavares já fica perturbado. Olha, um interesse científico... Desculpa lá, João Miguel. Em defesa do Pedro, é o mesmo olhar interessado que David Attenborough dedica ao búfalo. Se calhar é isso, mas num poeta o olhar científico tem essa carga de sensualidade. E o João Miguel Tavares está a ficar perturbado com a sensualidade da pedagogia. Estou a ficar profundamente... Não, porque eu sou muito inclusivo. Mas eu não tendo a discordar daquilo que o Barack Obama diz. Porque o meu problema não é dizer que o conflito é mais direto e que as pessoas, evidentemente, encontraram um meio de se agregarem. De repente havia 50 malucos disseminados por várias aldeias e agora estão todos juntos no Facebook. Isso parece-me indiscutível. A única coisa que eu resisto é à conversa do velhinho Mexia e do velhinho Pereira. Os nossos anciões... Quer dizer, é anciões ou é anciãos? Tanto faz, deixa estar. Obrigado, velhinho Pereira. Mesmo no Ciberdúvidas. Exato. Esta conversa de velhinho... porque até quando a escrita foi inventada, havia quem dizia esta coisa da escrita é uma chatice, porque as pessoas vão deixar de exercitar a memória. Isso também, com a invenção da imprensa, com a invenção da internet, com a invenção e as saudades do papiro. E com a alfabetização. As saudades que eu tenho do papiro. E as saudades do papiro. Ou seja, é verdade Vocês estão no grau zero da argumentação. Não estamos no grau zero. Realmente, saudades do papiro é o grau zero da argumentação. Deixa-me só dizer Olha, desta vez foste tu que ficaste com o grau zero da argumentação, porque costumo ser eu. Deixa-me só dizer uma coisa. Esses reacionários, quando a escrita foi inventada, disseram isto vai fazer mal à memória,
Tinham razão. Tinham razão! Com certeza que tinham razão. Por isso é o que eu estou a dizer. Tal como têm razão nas críticas que fazem à questão das redes sociais. Agora, aquilo é um instrumento, porque do mesmo modo se podem encontrar imensas vantagens, seja a maneira como... É verdade que não correu muito bem, mas a maneira como os movimentos de libertação correu tão bem, no Norte da África e no Médio Oriente foram organizados via Facebook. Também isso é um meio de resistência, regimes ditatoriais. Ou seja, é fácil, é como uma faca. A faca é boa, é má. Bem, se servir para eu espetar nas costas de Pedro, do velhinho Mexia, é aborrecido. Mas dá jeito para cortar o pão. Quer dizer, e portanto eu tenho de resistir. Não quer dizer que nós sejamos cegos aos efeitos das redes sociais. É evidentemente que esses efeitos existem e acho que eles foram marcantes, têm sido marcantes para a nova maneira de encarar o fenómeno político. É só isso. Não, está bem, mas não é só Estou isso. satisfeito. Não é só isso. Estou satisfeito. Porque a seguir vem uma espécie de carga mega negativa em cima daquilo, como quando os telemóveis foram inventados. Lembram-se de como as pessoas gozavam por quem usava telemóvel. Aqueles gajos que andam no meio da rua a falar para uma coisa que não. Qual foi o efeito negativo dos telemóveis no espaço, na discussão pública? Olha, começou muito mais gente a morrer de acidentes no meio da rua. Mas há um efeito... pública. Talvez seja para a saúde pública. Mas olha, teve um efeito muito pernicioso na ficção. Na ficção, neste momento, em qualquer série que a gente veja, há sempre uma altura em que o herói tem que justificar. Que maçada, estou sem rede. Acabou-se-me a pilha. Porque é para não ser... Porque, repara, o Romeu e Julieta, se houvesse telemóveis, alguém dizia... O Frei Lourenço dizia, estou, Romeu, está tudo bem, olha... ela não está mesmo morta, pá. Ela não está mesmo... Ela tomou um xarope esquisito. Está bom? A fingir que está morta. Vá, um abraço. Sabes o que é que diz? O Humberto Eco diz que quem inventou os telemóveis foram as amantes. Porque estavam cansadas de telefonar para casa e dizer, posso falar com o seu marido? E então criaram um objeto que permitisse falar diretamente. Pode ser. Pronto, o Pedro Mexia fica muito do teu Romeu e da Julieta verdade. É a altura de o Ricardo Araújo Pereira agora se tornar ministro do para. Para quê, Ricardo Araújo Pereira? Para precisamente falar sobre, entre outras coisas, sobre o para. Porque para é a nova forma... Onde é que isso para? Pô, lá está, esse é o problema. É que para é a nova forma de escrever para, como sabem. E houve, em boa hora, a Associação de Professores Portugueses, não é? Acho que foi isso. É a Associação Nacional de Professores Portugueses e um grupo de cidadãos... Um grupo de cidadãos que ainda não se organizou no Facebook. Lá está, ainda bem. Malditos! Aquela coisa e que ainda não desistiram, abençoados, ainda não desistiram de tentar travar isto do acordo. E puseram em tribunal esta semana o acordo ortográfico, tentando que ele não seja obrigatório nas escolas. Sem dúvida. E, portanto, quer dizer, há as pessoas, eu conheço o argumento das pessoas que dizem, bom, mas agora parar, agora voltar atrás, isso iria ser uma confusão. Ora, confusão já é. Confusão é, neste momento, é aquilo em que estamos a viver. Há um senhor que é um herói para mim, chamado Francisco Miguel Valada, que escreve num blog Aventar, e diariamente ele coloca lá fotografias do Diário da República em que a confusão está instalada. Porque contato aparece sem C, quando o acordo não mudou essa palavra, a hipercorreção, sim, mas depois há outras coisas que estão bem, há outras que estão de acordo com o antigo acordo, outras estão de acordo com este e outras ainda estão com a palavra contato, como nada, como não há nada que diga aquilo. No outro dia ele citou, e bem, além do Diário da República, talvez até com um pouco mais de autoridade, a capa do Jornal Record, que tem, na capa do Jornal Record, está escrito que o diretor é realmente uma pessoa, não sei, neste momento não me ocorre quem é o diretor do Record, mas tem um diretor e ao lado está uma notícia em que o Record, e bem, diz André Horta para um mês, porque senão é André Horta para um mês. E, portanto, até os jornais têm o bom senso de dizer, espera, se a gente escreve André Horta para um mês, ninguém sabe do que é que estamos a falar e trata-se de assuntos delicados porque tem a ver com o Benfica. Por isso, isto não pode ser uma coisa feita à balda. Damos agora a palavra... Assim como
arquitetas. Porquê? Mas isso é... Por desculpa, João Miguel. O Ricardo não é contra isso. Pois claro que não, mas o problema é ir ao engano. Porquê? Porque a arquibancada é a maior bancada. O arqui-inimigo é o maior inimigo. Ora, uma pessoa espera que as arquitetas sejam as maiores tetas. Quando vai a ver, são profissionais do design. Damos agora a palavra ao nosso consultor jurídico Pedro Mexia. Vê alguma viabilidade neste processo interposto no Supremo Tribunal Administrativo, Pedro Mexia? Eu acho muito bem que se combate juridicamente o acordo ortográfico, embora eu acho que as razões para se ser contra o acordo ortográfico, as minhas, as do Ricardo também e de muitas outras pessoas, não são essencialmente jurídicas. A partir do momento em que há uma decisão jurídica, deve ser combatida juridicamente, mas as decisões do acordo, as razões para ser contra o acordo são políticas e culturais. Culturais porque o que fundamenta o acordo é frequentemente grotesco no critério e nos resultados, e politicamente porque o acordo ortográfico serviu para alcandorar a língua portuguesa a uma grande potência mundial, coisa que não se vê exatamente porque o português pode ser uma potência mundial se o Brasil tiver voltar a recuperar e voltar a ser um país pujante, exatamente. Está em alta, a língua portuguesa está em alta na Guiné Equatorial. Está na Guiné Equatorial, está em alta. E, portanto, agora, não sendo essas discussões que está a ser tida, acho muito bem que se tenha as discussões jurídicas. Sou a favor de praticamente todos os argumentos contra o acordo ortográfico me agradam, menos aquele muito estúpido que é um argumento anti-brasileiro, como se a culpa do acordo ortográfico fosse dos brasileiros, que estão verdadeiramente nas tintas, sempre tiveram, embora tenham aderido. Nunca vi pessoas tão pouco interessadas no acordo ortográfico como o Brasil, até por uma razão, porque eles são gigantes e nós somos minúsculos. E, portanto, acho ótimo tudo o que seja não deixar, porque a mim custa-me ouvir algumas pessoas que têm pessoas que têm até um historial de luta política, de ativismo, de resistência, não sei mais, dizer assim, não pode ser, já está tomada a decisão, não há nada a fazer. Eu disse, então, mas a tua vida não foi sempre contra ou não há nada a fazer? Não, mas isto não há nada a fazer, já está feito. Tem alguma coisa a dizer, João Miguel Tavares, quanto ao facto de ter sido... Agora, por favor, depois do papiro, não venhas com a farmácia com o PH. Porque senão, pá... E se for só a farmácia já não é mau. Mas... João Miguel Tavares. Atenção, eu queria só fazer um ponto prévio. Tem alguma coisa a dizer? Tenho, só um ponto prévio. Que um abraço lá para casa para o nosso espectador Miguel Simões Correia, que acaba de me mandar nesta coisa super desagradável, que é o Messenger, essas coisas horríveis que estão a dar cabo do mundo, que é correto dizer anciãos, anciões ou anciães. Ele diz que é correto. É uma rebaldaria. Os velhinhos andam terríveis. Então eu posso dizer que a razeda de anciões? Parece que sim. Em relação ao acordo ortográfico, este senhor não precisa de notar a dizer não formulei a pergunta ainda. Peço desculpa. Queria perguntar ao João Miguel Tavares se tem alguma coisa a dizer quanto ao facto de ter sido o governo de José Sócrates a decretar que o acordo ortográfico passasse a ser obrigatório nas escolas. Que saudades desse claro. Não, quer lá saber. Não, quer dizer, não é não querer saber. Em relação ao acordo ortográfico, geralmente, quando me fazem perguntas muito complexas, eu digo que pertence à associação. Somos tipo 2, eu e o Carlos Vaz Marques, dos tipos que, embora sejam um bocado contra o acordo ortográfico, não têm uma opinião incrivelmente veemente em relação ao acordo ortográfico. Somos só 2, somos os moderados do acordo ortográfico. Ou seja, eu não escrevo com o novo acordo, portanto, escrevo com o antigo, e o para, sim, irrita-me sobremaneira, como a eliminar as consoantes que na verdade não eram mudas nada porque estavam lá a abrir as vogais anteriores. Ou seja, sim, isso é absurdo. E, portanto, nesse aspecto, no para, eu junto-me à luta. Mas pronto, não acho só simplesmente que a língua vai acabar por causa disto. É só isso. Sou moderado. O Ricardo Araújo Pereira fica assim ministro do para, porque pelos vistos ninguém para a contestação ao acordo ortográfico. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora, vamos analisar porque é que o Pedro Mexia se declara halt
Alto como o general Ramalhanes? Que é espectador do Governo Sombra. É verdade. Então, olha, um abraço para o E está satisfeito? Um abraço para o Ramalho e para a Manela. Não, exatamente. Não estão a ver. Exatamente. Não tem nada a ver com alt, tem a ver com a alt-right, que é uma designação que surgiu para designar, como é normal nas designações, para designar os movimentos de direita, digamos assim, nativista, da direita mais ou menos xenófoba, racista. Enfim, há uma escadinha de coisas lunáticas. E o Pedro quer falar da decisão do Twitter que se pode resumir em alt-lá. Sim, que houve aliás duas, ainda estamos a falar das redes sociais, porque o Mark Zuckerberg deu umas explicações em relação ao Facebook, a terem sido propagadas no Facebook opiniões, notícias falsas que teriam ajudado a campanha do Trump. E ele disse uma frase, eu que não aprecio o senhor, disse uma frase com que eu concordo. Ele diz que não se quer tornar árbitro da verdade. Me parece uma ótima... Há tão poucas pessoas que dizem esta frase. Exato. Que acho de saudar que Mark Zuckerberg tenha dito esta frase. O Twitter, pelo contrário, achou que algumas contas ligadas a essa direita alternativa, digamos assim, à direita radical americana, deviam ser removidas pelos seus conteúdos. Ora bem, eu acho que nessas matérias parece-me que é muito difícil no campo da liberdade de expressão, e na liberdade de expressão que só é verdadeiramente liberdade se incluir opiniões e ideias horríveis, senão não é liberdade nenhuma. Se é a liberdade das opiniões sensatas, isso não é uma definição de liberdade. Muito bem. Não percebo exatamente porque é que as pessoas que são racistas ou xenófobas não podem exprimir no espaço público as suas opiniões com os limites da lei. Ora, aí está. E há limites da lei. Há limites na lei. Eu posso dizer que... Eu posso dizer uma frase racista, não posso incentivar o homicídio de pessoas de outra raça. Isso é um crime. Exato. Dizer que os brancos são mais inteligentes que os negros é uma opinião estúpida, mas é uma opinião. Não pode ser penalizada, nem proibida, nem silenciada. Porque o que vai acontecer se for isso, já falámos muitas vezes deste tema, é que, vejam lá, estas pessoas são mártires da liberdade de expressão. Então vamos ter racistas mártires da liberdade de expressão, nazis mártires da liberdade de expressão, e isso irrita-me bastante. Quando um nazi é tornado mártir da liberdade de expressão, isso é bastante irritante. Em que medida é que uma empresa privada, como é o Twitter, tem o direito de usar uma tabuleta a dizer reservado o direito de admissão? João Miguel Tavares. Quer dizer, eu, sendo uma empresa privada, de um modo geral, eu reconheço-lhe esse direito, porque estabelece as regras de quem pode frequentar o espaço, com alguns direitos constitucionais que acho que têm que ser garantidos. Eu, por exemplo, tenho muitas dúvidas para aqueles hotéis que não admitem criancinhas, não é? Podem ser privados, mas tenho dúvidas dessa legalidade. No caso do Twitter, por princípio, há regras que eles próprios estabelecem, não é? No caso do Facebook, por exemplo, não pode haver sexo, não se pode lá colocar pornografia e, portanto, há regras que estão estabelecidas. Por exemplo, a menina nua que foi... a bombardeada com napalm, no Camboja foi removida. Exatamente. É isso. E aí é um absurdo. Mas foi removida por estar nua, não por estar toda queimada de napalm. O Facebook, em relação a isso, não tem grande objeção. Camboja não. Agora, Vietnã. Agora, dentro da lógica de defesa da liberdade de expressão, lógica é essa tão necessária hoje em dia, eu concordo com o que o velhinho Mexia disse. E aqui teve muito bem, não sequer foi velhinho. Sentiu falta das contas alt-right no Twitter? Ricardo Araújo Pereira. Eu, como disse Pedro Mexia, e bem, a liberdade de expressão, é muito fácil defender a liberdade de expressão para pessoas que dizem exatamente o que eu digo. E, portanto, eu acho algumas das pessoas que pertencem ao grupo alt-right e as suas opiniões abomináveis. Mas, como disse o Pedro, as pessoas devem ter o direito de dizer coisas estúpidas. Estupidez é uma coisa, crime é outra. E a diferença está, como dizia o Sr. Stuart Mill, no dano
que a declaração causa. E esse é o problema, porque, de facto, se eu incentivar a morte de pessoas no Twitter e as pessoas se organizarem e concretizarem essa minha ideia, as minhas declarações causaram dano. Um imbecil que está no Twitter a dizer que os brancos não sei quê, não causa dano nenhum, exceto para a sua reputação de idiota. E, portanto, como disse o Pedro, termos o Twitter a decidir o que é que pode e não pode ser dito no espaço público faz destas pessoas mártires da liberdade de expressão, faz com que o facto de nós os calarmos dê a sensação de que temos alguma coisa que é difícil rebater a imbecilidade deles, que não é mesmo muito fácil. E só proibindo é que se pode combater essas ideias. E também, a partir do momento em que nós começamos a censurar as opiniões de pessoas que pensam coisas diferentes das nossas, mesmo que elas sejam horríveis, as nossas coisas deixam de ser contestadas. E quando uma convicção deixa de ser contestada e discutida, deixa de ser uma convicção e passa a ser um dogma. E eu não quero que as minhas convicções passem a ser dogmas. Porque isso é o primeiro passo para eu deixar de saber defendê-las. E eu não tenho a certeza que não tenha acontecido um pouco isso nestas eleições americanas. Muito bem, esclarecido, porque o Pedro Mexia se declara então alto quanto ao João Miguel Tavares, sente-se perturbado. E quais são os sintomas, João Miguel Tavares? Isso põe em risco o funcionamento do órgão? Põe, sim, senhor Carlos. O órgão não funcionou bem por causa da gritaria. Não sei se já vos aconteceu ou está em alguma situação. Já, claro. Houve muita gritaria e o órgão não funcionou bem. Mas já está reposta a normalidade do órgão? Sim, quer dizer, porque havia muito barulho, o órgão não se conseguiu concentrar, mas foram só 2 ou 3 minutos, porque depois voltou a funcionar impecavelmente. Mas mesmo assim, foi suficiente para vir a polícia. A polícia veio na mesma. A polícia apareceu. Quando há muita gritaria, a polícia aparece. A polícia aparece. De que órgão se trata? Então, trata-se do órgão constitucional, conhecido como Assembleia da República. Quer contar a história da obstrução ao órgão em março do ano passado? Exatamente. Há uma senhora chamada Ana Nicolau, que faz parte de uma associação, que é os Precários Inflexíveis, que se atreveu a ir para as galerias da Assembleia da República gritar impropérios contra o Sr. Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho. Disse coisas absolutamente horríveis. Metes nojo ao povo. Demissão. Sim, coisas que ele certamente nunca ouviu. Certeza. Qual é o problema? O problema é que parece que insultar o Sr. Primeiro-Ministro no meio da rua parece que é porreiríssimo, mas nas galerias da Assembleia da República não se pode, porque diz o Código Penal que se está sujeito até 3 anos de cadeia, quem, com tumultos, desordens ou vozearias, perturbar ilegitimamente o funcionamento de um órgão constitucional. E esta senhora foi condenada a meio ano de cadeia. A senhora foi condenada a meio ano de cadeia, evidentemente não tem que cumprir meio ano de cadeia, porque pode trocar por uma multa de 1.440 euros, sendo que a senhora está desempregada, portanto não lhe há de ser muito fácil pagar os 1.440 euros. E a gente olha para aquilo e o que eu peço é, por amor de Deus, mudem a lei. Mudem a lei. É absurdo. É uma coisa absolutamente chocante. Eu certamente não concordo nada com a senhora precária e inflexível nas suas convicções políticas. Acredito muito isso. Mas o que é realmente insultuoso é alguém ir para a galeria da Assembleia da República chamar nomes ao Primeiro-Ministro e por causa disso apanhar 6 meses de cadeia. E, mais uma vez, prende-se mais uma vez com esta história da liberdade de expressão, é que convinha que a lei distinguisse entre tumultos e vozearias. Exato. Porque vozearia é uma coisa, tumulto é outra. Com certeza, se a senhora lá estivesse a atirar com tachos e panelas à cabeça do Primeiro-Ministro, as pessoas diriam, mas isto realmente é aborrecido. Claro. O senhor Primeiro-Ministro acabou de fazer um terrível galo porque apanhou com uma caçarola. Com certeza é compreensível. As pessoas olhavam e até Jerónimo de Sousa diria, realmente atirar uma caçarola foi demais. Agora, dizer ladrão
metes nojo, ou o que for. Aliás, é um bom verso. Metes nojo ao povo é um bom verso. Metes nojo ao povo. Agora, com certeza que está lá a polícia, as pessoas são expulsas, acho que se repetirem aquilo muitas vezes. Ninguém entra na Assembleia da República sem um cartão de cidadão. Esta pessoa passa a ser impedida de entrar na Assembleia da República. Impecável. Agora, diz a imprensa, diz a imprensa que o facto da manifestante não ter demonstrado em tribunal arrependimento pesou nesta condenação. Se conhecesse esta senhora, que manifestações de arrependimento é que lhe sugeria? Não sugeria rigorosamente nenhuma. Rigorosamente nenhuma. Eu à espera que não tem sorte. Arranjasse aí uma... Não, senhor, não tenho qualquer espécie de penitência. Quer dizer, há uma hipótese, que é a senhora dizer no tribunal: estou muito arrependida de ter chamado nomes àquele Palermo. Uma coisa desse tipo. uma coisa que mantivesse, mantendo uma espécie de pequena ofensa, mostrasse arrependimento ao meio. Eu queria ver se há um juiz versado em linguística que conseguisse manter a condenação à senhora. Mas como diz o João Miguel, e atenção, isto é quando começa... Não começa. Nós temos falado várias vezes de casos deste tipo. No outro dia foi um senhor que tem que pagar 5.000 euros a um deputado por ter escrito umas coisas até muito engraçadas que nós aqui repetimos na íntegra a um deputado. E ninguém nos condenou, nem... Até agora nada. Estou muito, muito aborrecido. Esta senhora, é o que diz o João Miguel. Uma senhora levanta-se nas galerias e diz: opá, se metes nojo. E vem o senhor, vem um agente da autoridade e diz-lhe: olha, minha senhora, desculpe, vamos até lá fora, exatamente. É isto. No mundo em que eu gostava de viver, é isto que acontece. A senhora ser condenada a 6 meses de prisão parece-me absurdo. Para não ir parar à prisão, a mulher condenada a 6 meses de prisão terá de pagar uma multa de 1.440 euros, a não sei quanto por dia, não é? E o encenador Jorge Silva Melo lançou a ideia de haver 1.440 pessoas que deem 1 euro a cada pessoa, e que lancem um manifesto de indignação por esta condenação. Está disposto a contribuir, Pedro Mexia? Eu estou disposto a assinar um manifesto para que se mude a lei. Agora, dar o euro é que já não. Eu acho que o Pedro Mexia até consegue dar 2 euros. Porque o mais importante... Nós falámos isto aqui a propósito das ofensas ao Presidente da República. Lembram-se desse caso? Sim, claro. De um estudante em de Elvas. Plásticas... Não sei se era do Algarve, não me lembro. Bom... Na verdade, existem uma série de crimes que, de facto, estão na lei, e, portanto, se estão na lei, é normal que os tribunais decidam de acordo com a lei que existe, mas que não correspondem ao sentimento que as pessoas têm. Acho que muito poucas pessoas, pelo menos uma população mais jovem, mais nascida em democracia, não percebe que haja penas de prisão para ofensas, para insultos, para... Penas de prisão. É difícil perceber isso. Tal como se percebe mal que, sobretudo quando estamos a falar de coisas também desse género, de declarações, de frases, etc., ser extraordinariamente mais grave serem ditas sobre um Presidente da República ou sobre um titular de um órgão de soberania do que sobre outra pessoa. Acho que há uma noção diferente, há uma série de crimes, uma ideia muito importante no direito penal e que hoje em grande parte desapareceu da nossa consciência coletiva, é, por exemplo, a ideia de atentado ao pudor. Não é? Hoje em dia nós tendemos a não... Não estou a dizer que isso é bom ou que é mau, estou a dizer a maneira como as leis têm que corresponder a uma sensibilidade das populações. E acho que há muito pouca gente que ouve alguém insultar ou a gritar, ou seja o que for, o Primeiro-Ministro ou um deputado ou um ministro e diga: esta pessoa tem que ser presa. A lei não faz sentido, é uma lei. Essa sim é uma lei velha. E, portanto, esse tipo de leis é que devia ser mudada. Agora, o Ricardo Araújo Pereira quereria declarar-se trampolineiro. Mas afinal não. Mas já não há tempo para isso. Claro. Trampolineiro com U, não era? O Trump, não é? De Trump, sim, era isso. Mas vai ter mais oportunidades? Talvez. Teremos mais vai haver 4 anos para isso. De oportunidades mínimas. É a altura dos decretos e o Ricardo Araújo Pereira decreta lexicografia. Lexicografia, exatamente, porque está neste momento... Quer dizer, depois de nós termos assistido a isso várias vezes, à vontade de banir certas palavras do espaço público, neste momento está-se a dar um passo mais à frente em Espanha, em que um grupo de pessoas, das quais faz parte Sara Carbonaro, ou Carbonero, pretendem que a Real Academia Espanhola mude
o verbete do dicionário da palavra mãe. O que diz o verbete do dicionário da palavra mãe é mulher ou animal fêmea que pariu um ser da mesma espécie. É esta a definição dicionarizada de mãe. Esta gente reuniu-se para dizer que essa definição é demasiado fria e então o que estão a propor várias outras palavras que se associam a mãe e neste momento o que temos é uma proposta, uma das propostas vai neste sentido. Mulher única, lutadora, carinhosa, forte, que cuida de ti ao longo da vida. Se esta passar a ser a definição de mãe, eu temo pela definição de dicionário também. Porque isto não é uma definição de dicionário, isto não é, por exemplo, uma definição também de Leonor Cipriano. Porque é importante não esquecer que há mães. Há mães e mães. Com essa definição passa imediatamente a haver dezenas, centenas de milhões de órfãos, não é? Com certeza, claro. Porque nunca tiveram mãe. Nunca. O Pedro Mexia decreta ninguém está. Ninguém está. Tem a ver com as declarações à saída do julgamento do espião Silva Carvalho, que foi condenado por acesso ilegítimo de dados pessoais, de um jornalista, abuso de poder, violação de segredo de Estado. E depois de ter sido condenado, ele respondeu duas coisas aos jornalistas. Primeiro perguntaram, voltava a fazer o mesmo? E ele, como é óbvio, que é uma coisa interessante para se dizer depois de ser condenado, e depois disse uma frase que das duas uma. Ou é uma frase totalmente absurda ou totalmente assustadora. Perguntaram-lhe assim, eu não estou fora dos serviços secretos, vírgula, ninguém está. Que eu não sei se a frase não faz sentido. Olha, que se eu não estou, tenho faltado ao serviço. Ou se vou já desligar o telemóvel, porque... Enfim. É melhor pensarmos nisso depois. O João Miguel Tavares decreta fumo ou cuspidela. Epá, sim, fumo ou cuspidela. É assim, eu já vi muita coisa esquisita na televisão, mas epá, aquelas horas... Foi uma semana inteira passaram a horas dissecar... Slow motion, a cuspidela em slow motion. Aquilo não foi um episódio, foi uma série completa do CSI Perdigoto. CSI Perdigoto. Epá, por favor, venham cá filmar este CSI Perdigoto. O que era aquilo afinal? Mas e chega-se ao fim da semana... É cuspe, é bafo, é cuspe, é bafo. E não se sabe. Não se sabe. No fim, devia haver uma audiência. Pós-verdade. Com certeza, mas devia haver uma audiência no fim em que as pessoas diziam, olha, estivemos a ver e era bafo. Ou tomaram uma decisão no fim. Mas não. Continua a incerteza, não sabemos ainda. Está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora. Novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.